Há 2000 anos. Capítulo 10. O Apóstolo da Samaria, parte B. Passado uma semana, partia Públio para sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-los dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar nessa ausência com a dedicação vigilante de Comênio em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais apurado e mais justo, no plano das conjecturas e previsões. Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes, em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito de sua visita pessoal àquela cidade, que representava a primeira etapa da sua longa excursão. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo Públio em todas elas as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escoltas e servos inúmeros que lhe auxiliavam os serviços naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínios se encontrava justamente em missão junto de Antipas, quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galiléia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador nestes termos. Sabeis que o senador Lentulus, dizia Sulpício, com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante, dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Que? Fez Pilatos, grandemente surpreendido. Pois é verdade, deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sebaste, em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer, graças ao concurso de um amigo, que não voltará a Cafarnaum nesses 40 dias. Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Mas após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor com interesse: E a esposa não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste território onde se aninham tantos malfeitores? Reconhecendo que teríeis interesse em tais informações, tornou Sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Sulpício,
exclamou Pilatos pensativo. Suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Bem o sei, mesmo porque foi o próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular não há muito tempo. É verdade. Por que não aproveitas este ensejo para uma visita pessoal à Cavernaum? Perguntou o lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Por Júpiter, redarguiu Pilatos satisfeito, tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas naquela cidade que me autoriza a pensar nisso. Mas a que vem a tua sugestão nesse sentido? Senhor, exclamou Sulpício Tarquínios com hipócrita modéstia, antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização desse projeto. E depois tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Que isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista, replicou Pilatos com visível bom humor. E como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor que o ouvia entre satisfeito e envaidecido. Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso do teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para a Galiléia, onde irás diretamente a Cavernaum avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade. E feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avistarás sua esposa de minha decisão, em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para minha partida e chegada até lá. Espero que, com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cavernaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes, e recordar por algumas horas os seus dias felizes na corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Muito bem, redarguiu o lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquínios saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais. Cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cavernaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde sua presença foi recebida com reserva pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado apresentou-se Máximo, substituto de Comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Atendido solicitantemente pelo antigo servo, que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto. O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe entre intrigada e respeitosa a razão da visita inesperada, ao que Tarquínios esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar por um momento, com Lívia em particular,
tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Após alguns minutos, em que se refazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa: Senhor lector, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E, encaminhando-se resolutamente para o interior, certificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez depois do choque sofrido. Ana tratou de não inteirar de pronto do sucedido, enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo da sua habitual atenção. Ante sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-lhe respeitoso cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltavam o espírito. Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento, e a nossa casa a ninguém recebe na sua ausência. E com um leve sinal fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu intimamente encolarizado. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, porquanto ao espírito do lector a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste, retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal, observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana, talvez, aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo, nesta casa, a jóia rara de minha felicidade e de minha esperança. Que jóia é essa? Perguntou curioso o interpelado. Ana. Está bem, fácil é o trabalho que me pedes. Mas ouve-me bem, exclamou o lector, pressentindo já que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente. Caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com informações necessárias no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada as conjecturas dolorosas que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que por sua vez a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou a sua confidente simples e generosa o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva ante a singular narrativa eram bem o reflexo da sua
exata compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza de sua origem. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito por evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais à vista da insistência dos meus algozes e da displicência de meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas.